Deus deseja que você seja abençoado, seja abençoada em todas as áreas. Hoje eu quero falar com relação ao Espírito Santo. Jesus, ele disse para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu for, eu enviarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito de Deus, ele é o nosso Consolador. Ele habita em nós, ele nos fortalece, ele nos dirige. Um dia o Davi, na antiga aliança, ele disse: Deus, não me lance da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. E muitos crentes fazem essa oração de Davi, mas essa oração não é para mim e para você. O Davi fez essa oração porque ele era um homem da antiga aliança. Ele disse: Deus, não me lance da sua presença. Deus nunca vai fazer isso. Jesus falou: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele disse: venham a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Deus jamais lançará você da presença dele. Você não é uma pessoa descartável. Pastor, eu pequei. Aí você peca, você erra e Deus vai lançar você fora. Muito pelo contrário, quando você cai, Deus, ele te levanta, ele te pega pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Então Deus, quando um crente peca, quando um crente erra, ele não lança esse crente fora, pelo contrário, ele levanta, ele fortalece esse cristão. O Davi disse: Deus, não tira de mim o teu Espírito. Deus, o apóstolo Paulo já deu a resposta. O Paulo, ele disse que eu e você, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o lugar onde o Espírito Santo mora. Porque Davi disse: Deus, não me lance da tua presença, não retiras de mim o teu Espírito. Porque na antiga aliança, os crentes da antiga aliança, eles não tinham o Espírito Santo. Eles não eram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então por isso que o Davi disse: não tiras de mim o teu Espírito, Deus. O Espírito Santo, ele usava os crentes da antiga aliança, os crentes profetizavam e em seguida o Espírito Santo saía. Mas Jesus disse: se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, que habitará em vós e estará para sempre convosco. Hoje, o Espírito Santo, ele mora em você. Você, minha irmã, meu irmão, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele mora em você. Mesmo você que não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não ora em línguas, Deus habita em você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está sobre você. E eu tenho certeza que depois dessa mensagem, você, se tem alguém que está me ouvindo que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que não ora em línguas, eu tenho certeza que você vai entender como é simples e você vai começar a orar em línguas, a orar na língua do Espírito Santo. O Espírito Santo é simples, os crentes é que complicam. Ser batizado com o Espírito Santo é muito simples, muito. Então eu quero que você ouça essa mensagem, preste atenção, porque Deus, ele deu o dom do Espírito Santo para edificar a minha vida e para edificar a sua vida. Tem uma profecia em Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Essa é uma profecia com relação ao Espírito Santo. Por lábios estranhos falará com este povo. Está falando dos dons, do dom de falar em línguas. Jesus, ele disse assim: olha, ide por todo mundo, prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que crê em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, esse dom de falar em línguas é para todos os crentes. Para todos os crentes. Se você ainda não fala em línguas, você tem o Espírito Santo. Você que está me assistindo, você já aceitou Jesus
na sua vida? Se a sua resposta for sim, você já tem o Espírito Santo. Então Deus disse: por outras línguas eu falarei com esse povo. Este é o descanso. O dom de falar em línguas é um descanso que Deus deu para os crentes. Crente, você está angustiado? Entra para o seu quarto e ore em línguas. Você está ansioso, com falta de paz? Sabe o que você faz? Ore em línguas. Ora 5, ora 10, 15, 20 minutos. E você vai sentir uma paz sobrenatural, porque o Espírito Santo, ele é descanso. Deus nos deu o Espírito Santo como consolador, como nosso ajudador. Ele nos deu esse descanso. Quando você está sobrecarregado, quando você está triste, abatido, sabe o que você faz? Se você é batizado, se você já fala em línguas, comece a orar em línguas. Ore em línguas e você vai sentir uma paz sobrenatural. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu estava angustiado, orava em línguas e sentia aquela paz, mas é uma paz sobrenatural. É uma paz que só pode vir de Deus. Então esse é o descanso que Deus deu para os crentes. Versículo 15: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Então Deus aqui falou para o povo de Israel que eles fizeram aliança com outros deuses, eles fizeram aliança com a morte. Eu lembro que uma vez, 4 jovens, 3 adolescentes foram na minha igreja desesperados, pedir oração: pastor, ora por nós porque nós fizemos um pacto com o diabo. Eu falei para eles: vocês primeiro vão assistir o culto e depois eu oro por vocês. Eles eram jovens, mas já estavam brincando com coisas espirituais, como muitos jovens hoje fazem brincadeiras satânicas. Você, pai e mãe, você sabe com quem os seus filhos estão andando? Você que é pai e mãe, você sabe quem são os amigos do seu filho no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Você sabe com quem os seus filhos estão conversando, o que eles estão fazendo? Aqueles adolescentes passaram na igreja e desesperados, eu orei por eles, mas infelizmente muitos jovens entram para esse caminho, brincam com coisas espirituais, com brincadeiras satânicas. Então você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus filhos, ore por eles. Saiba quem são os amigos dos seus filhos no Instagram, no Facebook. Saiba com quem eles estão conversando na internet. Eu orei por eles, eu tenho certeza que Deus abençoou. Deus disse, versículo 16: porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crê não se apresse. Essa pedra se chama Jesus Cristo. Eles fizeram pacto com a morte. Eu e você estávamos na mão do diabo. Essa pedra, nós aceitamos ela, Jesus Cristo. E o que aconteceu com você? Deus transportou você das trevas para a maravilhosa luz do reino dele. A partir do momento que você aceitou a Cristo, todo pacto de morte foi quebrado. A partir do momento que você aceitou a Cristo, minha irmã, meu irmão, todo pacto de morte que você tinha com as trevas no passado foi quebrado. A partir do momento que você aceitou a Cristo, toda maldição foi quebrada na sua vida. Maldição que passa de geração para geração foi quebrada. Aquilo que aconteceu com seu tataravô, seu bisavô, seu avô, você aceitou a Cristo, não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer porque Cristo nos resgatou de toda maldição. Aceitou a Cristo, toda maldição foi quebrada naquele exato momento. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
O apóstolo Paulo, ele citou a profecia de Isaías, 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O apóstolo Paulo, ele citou a profecia de Isaías e ele disse assim: olha, o dom de falar em línguas é um sinal para os infiéis. E mesmo assim os infiéis, muitos deles não estão ouvindo. O dom da profecia é um sinal para os crentes, um sinal para os fiéis. Então aqui o Paulo, falando com relação à oração em línguas, ele cita a profecia de Isaías. O Espírito Santo é um descanso. Um dia Jesus falou em João capítulo 7, versículos 37 ao 39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha o que Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Beba as águas do descanso. Você já saiu para fazer exercício alguma vez e esqueceu de levar água? Quando você chega em casa com sede, você bebe aquela água que refresca, que mata a sua sede? Ou você chega em casa depois de um calor extremo de 35, de 40 graus, e você toma aquele banho gelado, aquele banho gostoso que refresca? Assim é o Espírito Santo. Jesus, ele disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. É um descanso. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu ventre vai fluir rio de água viva. Ele não disse: aquele que crê em mim vai receber gotas de água viva. Não, ele diz rios. Você, cristão, você tem um rio dentro de você. Você tem a fonte do Espírito Santo em você. Uma fonte que todos os dias flui. Todos os dias. Por exemplo, eu como pastor, eu sempre tenho que ter mensagens inspiradas para pregar para as minhas ovelhas. Eu sempre tenho que ter alimento para as ovelhas. E como eu sempre tenho alimentos? Porque dentro de mim tem uma fonte chamada Espírito Santo, que nunca falta água. E essa fonte sempre tem uma mensagem nova. Essa fonte dentro de mim sempre me traz uma mensagem, um alimento novo para me entregar para as minhas ovelhas. Você que está me ouvindo, da mesma maneira, você tem o Espírito Santo. Sabe, aquele Espírito que todo dia te dá uma palavra, todos os dias te dá o pão de cada dia? Você tem uma fonte dentro de você para pregar para as pessoas. Todos os dias Deus te dá um versículo novo. Todos os dias Deus fala algo novo com você, porque você tem a fonte. Você tem a fonte do Espírito Santo. Essa fonte jorra e mata a sede de outras pessoas, sacia a sede de outras pessoas. As pessoas precisam de conselho, você sempre tem um conselho. As pessoas precisam de uma palavra e você sempre tem uma palavra. Sabe por quê? Porque você tem uma fonte. Fonte de água viva. Você tem uma fonte, você tem o Espírito Santo que flui, que jorra de dentro de você, saciando a sede de outras pessoas. Todos os dias Deus vai te dar o pão da vida. Todos os dias Deus vai te dar uma revelação do pão da vida para você e para você entregar para alguém, para você pregar nas mídias sociais, para você mandar um versículo para alguém. Você acordou e Deus, ele te deu uma palavra, você acordou com um versículo no seu coração. Pega esse versículo e envia através das mídias sociais para alguém. Deus te deu, o Espírito Santo, essa fonte te deu uma palavra para você
e também para você edificar outras pessoas. Então dentro de você não tem gotas do Espírito Santo. Dentro de você tem um rio do Espírito Santo que jorra. O Salomão disse em Provérbios 10:11 que a boca do justo é um manancial, uma fonte de vida. A sua boca é uma fonte de vida, não de morte. A boca dos ímpios é uma fonte de morte, mata as pessoas, mata os sonhos das pessoas, matam a fé das pessoas com palavras. Não. A sua boca é uma fonte de vida. Sua boca levanta as pessoas, liberta as pessoas, cura feridas, restaura feridas. Sua boca, ela tem que ser uma fonte de vida para ajudar aqueles que estão na morte. Você tem um Espírito Santo. Por isso que a sua boca é uma fonte. Porque daquilo que há em abundância do coração, disso fala a boca. Flui, jorra do seu coração, sai pela sua boca e dá vida para todos aqueles que ouvem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o povo de Israel bebeu de uma pedra espiritual lá no deserto, e o Paulo disse, essa pedra era Cristo. Faltou água no deserto, o povo pediu água para Moisés. Moisés ficou nervoso, Deus disse, Moisés, fala com a rocha, e a rocha vai dar água. Cristão, sua rocha é Cristo. Fale aquilo que você acredita em Cristo. Moisés, fala com a rocha. Cristão, fale o que você acredita. Suas palavras têm poder. O apóstolo Paulo disse, eu criei, por isso falei. Ele disse, nós temos o mesmo espírito de fé. De quem? De Caleb, de Josué, de Davi. Eu criei, por isso eu falei, nós cremos também, por isso nós falamos. Você tem que falar aquilo que você acredita. Suas palavras têm poder, você acredita. Agora expresse com palavras aquilo que você acredita. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu recebo a abundância da graça, o dom da justiça. Eu sou santo, justificado, perdoado. Eu sou salvo pela graça. Eu vou prosperar. As portas se abrirão. Você tem que falar aquilo que você acredita em Cristo. Caleb disse para as pessoas que estavam desanimadas, a maioria do povo de Deus, eles não acreditaram que poderiam entrar na terra prometida. A maioria, 99,99% não acreditaram. Somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Caleb e Josué. O povo, ele disse para Moisés, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. O povo da terra é mais forte do que nós. O Caleb fez todos calarem a boca e disse, ei, vamos subir animosamente, porque certamente nós vamos prevalecer. Caleb e Josué entraram na terra prometida porque as palavras têm poder. Antes de Davi derrotar Golias, ele disse, Golias, eu vou te matar. Hoje eu vou arrancar a sua cabeça. Meu amigo, suas palavras têm poder. Sua palavra é fonte de vida para levantar aqueles que estão caídos. Você conhece algum crente que está desanimado? Fale para ele, olha, você é a justiça de Deus, você é salvo pela graça, você está curado pela graça, você está perdoado pela graça. Sua boca seja uma fonte de vida. Moisés, fala a rocha. Moisés ficou nervoso, feriu a rocha. Ele não representou um Deus misericordioso. O Moisés, ele expressou a ira dele e naquele momento ele não foi um bom representante de Deus. Eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. As pessoas não estão vendo Cristo, mas elas estão vendo os representantes de Cristo. Então vamos representar Cristo da maneira que ele é cheio de graça e de verdade, cheio de amor incondicional para com os pecadores. Então fale com a sua rocha. Da rocha saiu água. Água também representa
representa o Espírito Santo, meu amigo. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Em Efésios capítulo 5, no versículo 18, Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como eu me encho do Espírito Santo? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O Paulo disse: se encham do Espírito. Mas ele ensinou o caminho, ele ensinou como que nós nos enchemos do Espírito Santo. Ele disse: falando entre vós com salmos, usando os salmos, recitando os salmos. Toda a Bíblia fala de Jesus, e no livro de Salmos tem muitas e muitas profecias com relação a Jesus Cristo. Então você se enche do Espírito Santo falando os salmos. Pegue o livro de Salmos, leia, medita nele, depois você vai recitando, você vai falando, você vai confessando. Por exemplo, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Debaixo da sombra das suas asas eu estou seguro. Guarda-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. É assim que você se enche do Espírito Santo. Até Jesus Cristo certa vez citou uns salmos proféticos que fala dele. Lucas 20, a partir do versículo 41. E lhes disse: como dizem o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho. Aqui Jesus ele citou o salmo que fala dele. Vocês dizem que eu sou filho de Davi. O próprio Davi falou: disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Ele está falando de Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos sob os escabelos dos teus pés. Jesus aqui ele citou Salmos de número 110, versículo 1. Deus disse para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Hoje Jesus está sentado à direita de Deus. Então, como você se enche do Espírito Santo? Citando salmos, como o próprio Jesus Cristo ele citou. Você conhece alguém que está desanimado? Envie uns salmos para essa pessoa. Um salmo profético, um salmo que fala do nosso Jesus Cristo. Por exemplo, tem uma profecia no livro de Salmos que eu gosto muito, que ele disse, Jesus, um salmo profético com relação a Jesus: eles poderiam contar todos os meus ossos. Está escrito no livro de Salmos. A surra que Jesus sofreu foi tão grande que os ossos dele ficaram expostos. Até hoje, ninguém fez um filme mostrando o sofrimento extremo de Jesus Cristo, a ponto dos ossos dele ficarem expostos. Porque você imagina, aqueles chicotes dos romanos, eles tinham nas pontas deles ossos que, quando eles batiam, entravam na carne de Jesus, eles tiravam, e aqueles ossos, eles rasgavam a pele, rasgavam a carne de Jesus. Jesus apanhou tanto que os ossos dele ficaram expostos. Então se encha do Espírito Santo, tá bom? Confessando, meditando, falando os Salmos 91. Você, antes de sair de casa, fale: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Quando eu entro no meu carro para sair, primeira coisa: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E Deus me livrou de muitos e muitos acidentes. Muitos acidentes. Então, antes de sair de casa, declaro o Salmo 91 sobre a sua vida. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Hinos são louvores a Deus. A palavra louvor significa elogio. Louvores que exaltam a Cristo, louvores que elogiam a Deus. O livro de Salmos, existem muitos salmos que dizem: louvai ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Como você se enche do Espírito Santo? Louvando, cantando louvores. Coloque louvores no seu carro. Você vai sair, coloque louvores no seu carro. Você está limpando a casa, coloque louvores. É assim que você se enche do Espírito Santo. Mas coloque louvores de fé, louvores que vão levantar a sua fé, louvores que exaltam a Cristo. Porque existem muitas músicas gospel que são depressivas, são letras pessimistas. Não ouça esses louvores. Ouça louvores que vão levantar, louvores que levantaram a sua fé. Ele disse: é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo, falando salmos, hinos, cantando e salmodiando. Essa palavra salmodiando também quer dizer tocar, cantar com instrumentos. É assim também que nós nos enchemos do Espírito Santo. Se você que está me ouvindo, você faz parte do ministério de louvor na sua igreja, louve mesmo, exalte a Cristo com instrumentos, exalte a Cristo com o talento, o dom que Ele te deu de fazer parte desse ministério. Louve a Deus. O salmista disse que nós devemos louvar a Deus com instrumentos. O apóstolo Paulo disse que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe o que falar com Deus, sabe? Ore em línguas, porque o Espírito Santo ele vai interceder por você. Quando nós oramos em línguas, quando nós oramos na língua do Espírito Santo, nós estamos falando com Deus. O Paulo diz que quando nós oramos em língua, edificamos a nós mesmos. Então, você não sabe orar, não sabe o que falar com Deus, está desnorteado, fale em línguas. O Espírito Santo ele intercede por você. O Espírito Santo está falando por você com gemidos. Ele está falando por você. Ele ajuda as nossas fraquezas. O Paulo disse que o Espírito Santo ele ajuda as nossas fraquezas. Você tem uma fraqueza, você não consegue abandonar o vício do cigarro, por exemplo, o vício das drogas. Você tem um hábito que não consegue abandonar. O Espírito Santo ele ajuda as nossas fraquezas. Quando você for orar, for falar com Deus, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele ajuda as tuas fraquezas. Não desista, você vai conseguir vencer esse hábito, você vai conseguir vencer esse vício, porque você tem o Espírito Santo que te ajuda. Você tem o Espírito de Deus. Você deve confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu recebo a abundância da graça, eu recebo o dom da justiça. E você que está me ouvindo, o Espírito Santo ele vai te ajudar, tá bom? Ele vai ajudar você a vencer essa fraqueza. O apóstolo Paulo, o Deus, ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Você vai vencer. E nisso que você é fraco hoje, você vai ajudar outras pessoas. Em João capítulo 16, a partir do versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus disse que é necessário que eu vá, para me enviar o Consolador para vocês. E quando eu for, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo
do pecado. Ele não convence o crente do pecado. Quando você peca, ninguém precisa te convencer. O Espírito Santo não precisa te convencer. Ninguém precisa te convencer. Quando nós pecamos, nós sabemos. Ele convence o mundo do pecado. Qual pecado? De não acreditar em Jesus Cristo. Nós pregamos e o Espírito Santo, ele tenta convencer aquele que não tem a Cristo a aceitar a Cristo e entregar a vida para Ele. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça. Ele não convence o mundo da justiça, porque as pessoas que não têm a Cristo, elas não são justas. Só é justo aquele que aceitou a Cristo. Aquele que aceitou a Cristo foi justificado gratuitamente. Se você já aceitou a Cristo, você é uma pessoa justa, você é justificada pelo sangue de Cristo. Então o Espírito Santo, ele convence da justiça. O Espírito Santo, ele tenta convencer o crente da justiça. Ele tenta convencer que o crente é justo pelo sangue de Cristo. E olha, é difícil convencer alguns crentes que eles são justos, porque existem crentes que estão convictos que são pecadores. Não, eu não sou santo, eu sou pecador. Então é necessário o Espírito Santo persuadi-los. É necessário o Espírito Santo convencê-los que eles são justificados pelo sangue de Cristo. Quando você aprendeu o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, no começo foi difícil para você acreditar que era uma pessoa justa, com todas as suas falhas? Era difícil você acreditar que é a justiça de Deus em Cristo Jesus? Quando você errava, você ficava nervoso? Não era difícil acreditar que você, mesmo com essa sua falha, esse seu nervosismo, você continuava sendo uma pessoa justa? Não foi difícil você acreditar que é uma pessoa santa no começo? Não foi difícil você acreditar que é santificado, perdoado pelo sangue de Cristo? Tem crentes que eles não acreditam que são justos, que são santos, que são perdoados pelo sangue de Jesus. Tem crentes que não conseguem acreditar no perdão de Deus. Eu já atendi algumas pessoas que disseram: pastor, eu pequei no passado, me sinto culpada. Eu conheço os versículos da Bíblia que falam sobre o perdão de Deus, mas eu não consigo me perdoar, eu me sinto culpada, pastor. Eu falei para elas: é o diabo que está te acusando, porque está escrito na Bíblia que Deus, ele não se lembra mais dos seus pecados. É o diabo que está acusando você, está te condenando para você não falar com Deus com confiança. E essas pessoas, depois dessas conversas, elas saem aliviadas. Então, o Espírito Santo, ele tenta convencer o crente que ele é uma pessoa justa e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está derrotado. O Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, mas o Espírito Santo, ele tenta convencer o crente que o diabo já está derrotado e já está debaixo dos nossos pés. O Espírito Santo, ele veio para convencer, ele está aqui para convencer o pecador do pecado de não acreditar em Cristo, para convencer o crente que ele é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo, e para convencer o crente do juízo, que o príncipe deste século já está derrotado e debaixo dos nossos pés. Meu irmão, minha irmã, você tem o Espírito Santo que neste momento está te convencendo que você é justo, você é uma pessoa justificada, santificada, perdoada, curada e salva pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E como eu entristeço o Espírito Santo, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saiam da vossa boca palavras torpes, mas só palavras que edifiquem. Palavras que edificam as pessoas, para que dê graça aos que ouvem. Graça é um favor imerecido. As minhas palavras têm que edificar a sua vida.
Você não merece, eu não mereço, mas isso é graça, é favor imerecido. Palavras de graça é dizer que você é uma pessoa justa, mas pastor, eu não mereço. Isso é palavra de graça. Ninguém merece. O Paulo disse que nós somos salvos pela graça. Isso é palavra de graça. Eu dizer que você é salvo, você crente que já aceitou a Cristo, você é salvo mesmo sem merecer. Isso é graça. Isso é favor imerecido, palavras de graça. Então, quando sai da nossa boca palavras que não edificam, que não levam graça às pessoas, ele diz que é isso que entristece o Espírito Santo. Então, que da sua boca sai palavras de graça, de fé, de vida. Você tem uma fonte chamada Espírito Santo no seu coração. Você tem o Espírito Santo. Você não é batizado, você não fala em línguas, mas você tem. Você é o templo do Espírito Santo. Cristão, você é o templo de Deus. O Espírito Santo, ele mora em você, ele habita em você. Tem uma expressão que os crentes usam que eu não gosto. Quando alguém é usado por Deus para profetizar, para curar, alguns crentes dizem, olha, Deus visitou o Fábio. O Espírito Santo visitou o Fábio. Não, Deus ele não me visita. O Espírito Santo não me visita. Porque Deus não é um visitante na minha vida. Eu aceitei a Cristo. E a partir do momento que eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo mora em mim. Deus, ele mora em mim. Deus, ele não me visita. Deus, ele me usa. Deus, ele te usa. Deus, ele não te visita. Porque ele é um morador. Ele mora em você. O Espírito Santo, ele mora em você em nome de Jesus. Mas o que confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Paulo diz que você foi ungido com o Espírito Santo. Você tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Sabe aquela unção que despedaça todo jugo? Está sobre você. O Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Você, cristão, você é uma pessoa selada com o Espírito Santo. Num contexto histórico, o selo era o anel do rei. O rei, ele envia uma carta para alguém, ele fecha aquela carta, coloca a cera quente e carimba o anel dele. Cada rei tinha o seu anel. Então, quem lesse aquela carta, essa carta aqui é do rei Fábio. Todos sabiam que aquela carta era minha. Aquela carta tinha um destinatário e somente ele poderia abrir essa carta. Você está selado com o Espírito Santo. Você tem a marca do Espírito Santo. O Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, mas é uma carta selada, fechada, que o inimigo ele não tem acesso. Você tem o selo de Jesus Cristo na sua vida, você tem a marca do Cordeiro. É impossível você receber a marca da besta, porque você já tem a marca de Jesus Cristo na sua vida. No Egito, Deus disse para Moisés, aonde estiver a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Meia-noite o anjo da morte passou, e aonde tinha a marca do sangue do Cordeiro, ele não entrou. Cristão, você é selado com o Espírito Santo. Você está no esconderijo do Altíssimo. Você é uma carta selada, você é uma carta fechada. O Paulo diz que eu e você recebemos o selo e o penhor do Espírito. Penhor é uma garantia antecipada que eu vou pagar na dívida. Vamos supor que eu compro a sua casa e eu te dou o meu carro como penhor. Eu te dou o meu carro como uma garantia antecipada. Olha, eu vou te pagar, isso aqui é o penhor. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é uma garantia que Jesus te deu da salvação. É o penhor do Espírito. Você tem dentro de você a garantia da vida, a garantia
da vida eterna, meu irmão. Você está selado, você tem o penhor do Espírito Santo. Lembra que o Paulo disse que não entristeça o Espírito Santo, porque vocês estão selados para o dia da redenção. O rei enviava uma carta e aquela carta tem um destinatário, só ele pode abrir. Só Jesus venceu e foi digno de abrir os selos. Você está selado igual ao seu destino, a redenção, a vida eterna. Você está selado, você está selada para o dia da redenção. Você é a carta de Cristo e essa carta tem um destino chamado vida eterna, o seio de Abraão. Você está selado para o dia da redenção. O inimigo não tem acesso a essa carta. O inimigo não consegue abrir este selo. Somente Jesus que foi digno. Meu amigo, minha amiga, você tem o Espírito Santo na tua vida. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. O livro de Cantares de Salomão é um livro profético. Jesus se declarando para a igreja se declarando para Jesus, e ele disse aqui, olha, põe-me como selo sobre o teu coração. O teu coração cristão já está selado. O seu coração já está selado com Jesus Cristo. O Salomão, ele disse, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe entrar no seu coração incredulidade, dúvida. Não deixe o diabo colocar no seu coração dúvida com relação à salvação. Não deixe o diabo fazer você duvidar que é uma pessoa salva. Não deixe o diabo fazer você duvidar que é uma pessoa justa, santa, perdoada, curada e salva pela graça de nosso Jesus Cristo. Não deixe entrar no seu coração condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seu coração é selado. Não deixe entrar nele condenação do inferno que vai fazer você perder confiança na hora que fala com Deus. Não, o seu coração está selado. O seu coração está com o Espírito Santo. E nesse coração não vai entrar dúvida de que você é a justiça de Deus em Cristo, que é uma pessoa justificada, santificada, salva pela graça, perdoada, e que dos seus pecados Deus ele não se lembra mais. Então creia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cantares 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Olha o que Jesus falou para a igreja. Você é uma fonte selada. Você é um manancial fechado. Você é uma fonte selada. No seu interior flui um rio de água viva. É uma fonte selada que jorra para a vida eterna. E nessa fonte de água potável que tem dentro de você, o inimigo não vai entrar e poluir. O diabo não vai entrar para poluir essa água, porque essa água que tem dentro de você, a fonte selada, a fonte do Espírito Santo, essa água vai saciar a sede de muitas pessoas com a graça de Deus. Essa fonte que está dentro de você, de água potável, vai saciar a sede espiritual de muitas pessoas que estão necessitando. Em Ageu capítulo 2, versículo 23, tem uma profecia com relação a um homem chamado Zorobabel, o primeiro líder que levou o primeiro grupo de hebreus de volta para Jerusalém, e Deus disse que ele seria o anel de selar. Isso aqui é uma profecia com relação a Jesus. Jesus é o anel de selar. Os reis, lembra? O anel de selar, o carimbo do rei era o anel. Ele selava as cartas. Jesus é o anel de selar de Deus. Jesus marcou a mim, Jesus marcou a você. Você está marcado com o sangue do Cordeiro. O Arão, sumo sacerdote, ele usava na testa uma frase que estava escrito: santidade ao Senhor. Sua mente está marcada. O Paulo diz que você tem a mente de Cristo. Quando o diabo lançar na sua mente pensamentos negativos, de dúvidas, sabe o que você fala? Eu tenho a mente de Cristo. A sua mente foi marcada, foi selada por Deus. Jesus é o anel de selar de Deus. E ele selou a mim, ele selou a você,
Ele marcou a mim, ele marcou a você. O diabo, quando olha para você, ele te enxerga no esconderijo do Altíssimo, ele te enxerga assentado em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, domínio. Você é o corpo de Cristo. O diabo olha para você e ele vê o corpo de Cristo aqui na terra. O anel de selar já marcou você para a vida eterna. Então eu e você hoje, nós somos circuncidados no Espírito. Os judeus, eles eram circuncidados na carne. E você, cristão, hoje é circuncidado. Você tem a marca do Espírito Santo na tua vida. Você tem a marca do Cordeiro. Você é o corpo de Cristo. Creia. O teu corpo, cristão, é o templo do Espírito de Deus. No dia de Pentecostes, Deus ele derramou o Espírito Santo dele sobre os crentes. Você tem. Mesmo que você não fale em línguas, você tem o Espírito Santo que ajuda todas as suas fraquezas em nome de Jesus. Um anjo apareceu para Pedro e mandou ele pregar o evangelho para um homem chamado Cornélio. Cornélio não era salvo. O anjo apareceu para ele, apareceu para Cornélio. Cornélio chamou a família dele. O Pedro, ele pregou para Cornélio. Eles ouviram o evangelho e no mesmo instante foram batizados com o Espírito Santo. Então, aqueles que foram com Pedro, os judeus que foram com Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 45, diz que eles ficaram maravilhados, que o dom do Espírito Santo também se derramou sobre os gentios. Eles ficaram admirados. Poxa, eles não são judeus, mas Deus derramou o dom do Espírito Santo sobre a vida deles. Gentios, eu sou gentil, você é gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Essa palavra dom, no grego, significa presente. Por isso que os gentios, por isso que eles ficaram admirados. Os gentios, eles receberam um presente de Deus. O que é um presente? É algo que é dado gratuitamente. Não é merecimento. Você já foi em uma festa de aniversário e levou presente para o aniversariante? Você não chegou na festa e disse assim, olha, eu quero conversar com o aniversariante antes para saber se ele merece ou não. Vou fazer uma entrevista com ele, se ele mereceu eu dou presente. Então isso não é presente, isso é recompensa, isso é salário. Se eu tenho que merecer, isto é uma recompensa, isso é um salário, um presente. Você dá, alguém merecendo ou não. A pessoa merece, você dá o presente. A pessoa não merece, você também dá o presente. Isso é presente. Então, nesse versículo, a palavra dom aqui é presente, não é merecimento. O Espírito Santo, ele não é merecimento. Crente, você que está me ouvindo, você não tem que merecer. Você tem que crer e tem que receber o presente que Deus te deu, chamado Espírito Santo. O presente, o Espírito Santo, é para ajudar você a vencer todas as fraquezas. Deus não deu o Espírito Santo para perfeitos. Não existe crente perfeito, tá bom? O Espírito Santo é um presente. Você não tem que merecer, você tem que receber, porque Jesus ele já nos deu. Essa palavra presente também aparece em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o apóstolo Paulo diz que o dom de Deus é a vida eterna. A vida eterna também é um dom, é um presente. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece entrar na vida eterna. O único que mereceu é Jesus Cristo. Por isso que o Paulo diz que nós somos salvos pela graça. A vida eterna é um presente que Deus deu para os crentes através de Jesus. Jesus ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, vida eterna, meu amigo, vida eterna é um presente, não é merecimento. Porque se a vida eterna fosse baseada em merecimento, se o Espírito Santo fosse baseado em merecimento, eu e você não teríamos a vida eterna e não teríamos o Espírito Santo. É um presente, receba. Você só tem que receber esse presente chamado vida eterna. Você já aceitou a Cristo? Se a sua resposta é sim, você tem a vida eterna. Você tem esse presente chamado vida eterna e Espírito Santo. O Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 29,
que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Os presentes e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não vai pegar de volta. Eu dei um presente para o Fábio, mas eu me arrependi, vou pegar o dom, vou pegar o presente de volta. Não, não. Deus, ele te deu um dom, ele não tirou esse dom de você. Você era usado por Deus em algum dom do Espírito Santo, Deus não pegou de volta. Você ainda, cristão, você ainda tem esse dom. Os dons de Deus, os presentes que Deus deu para os crentes, eles são irrevogáveis. Deus, ele não pega de volta. Você continua com o dom que Deus te deu. Paulo diz para a igreja de Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 7, nenhum dom vos falta, nenhum carisma, nenhum presente falta para vocês. E graças a Deus por isso. Nenhum dom dos 9 dons do Espírito que nós vamos estudar daqui a pouco, nenhum dom falta para nós. Nós somos o corpo de Cristo, são diversos membros, diversos ministérios e diversos dons. Deus deu um dom para você, um dom que era necessário para você e principalmente para abençoar as outras pessoas. Deus te deu um dom para que através dele outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Com relação aos dons, aos presentes gratuitos, parece até um pleonasmo, mas não é. Um presente gratuito. Deus aqui enfatizou, o apóstolo Paulo enfatizou, é um dom, é um presente gratuito, não tem que pagar, só tem que receber a abundância da graça, receber o dom da justiça. Você tem um dom, você só tem que recebê-lo. Você não tem que pagar por esse dom. Você não tem que se esforçar. Deus, ele já te deu esse dom. Você só tem que operar ele, ser usado e abençoar outras pessoas com ele. Então, essa palavra dom que vai aparecer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, lembre-se, é um presente. Um presente gratuito. E um presente você não merece, você recebe. Se você tem que merecer algo, não é presente, é recompensa ou é um salário. Versículo 4, a diversidade de presentes, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 8, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. O dom da palavra da sabedoria e do conhecimento. Palavra da sabedoria é com relação ao futuro, palavra do conhecimento é com relação ao presente. Por exemplo, vamos supor que eu estou no culto e no culto Deus me usa com a palavra do conhecimento, então eu falo, olha, aqui nesse culto hoje tem uma pessoa que está com essa doença, está com, um exemplo, está com diabetes, mas Deus mandou orar por essa pessoa e ela vai ficar curada. Esse é o dom da palavra do conhecimento. O dom da palavra da sabedoria com relação ao futuro. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Tem pessoas que têm o dom de curar. Você ora e as pessoas são curadas. Mas, mesmo sem o dom de curar, Jesus falou, aquele que crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas tem pessoas que são usadas por Deus com este dom. Se você tem esse dom, ore pelos enfermos e eles ficarão curados. Deus, ele te deu esse dom para salvar vidas, para curar as pessoas em nome de Jesus. E esse dom não é baseado no merecimento, tá bom? Esse dom é baseado na graça de Deus. Esse dom é baseado no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A outra, operação de maravilhas, e a outra, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só, é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A um, operação de maravilhas. O Paulo tinha esse dom. Lembra? Está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Tem pessoas que têm o dom da profecia.
o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar línguas. Quando você ora em línguas, quem tem esse dom ora em línguas, e ela entende o que aquilo ali quer dizer. Eu tenho certeza que alguns desses dons você tem, mas o dom de línguas é para todos os crentes. Alguns têm o dom de profecia, outros Deus escolheu para o dom de curar, mas todos os crentes têm o dom de orar em línguas. O Paulo ele diz que quem ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Quem profetiza, edifica a igreja, mas quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, cristão, se você já é batizado, se você ora em línguas, faça isso diariamente, edifique a si mesmo. Você ainda não fala em línguas? A partir de hoje, você vai ver como é simples, você vai perceber como é simples e vai começar a falar em outras línguas. Cristão, é simples ser batizado com o Espírito Santo. É tão simples que talvez você já é batizado e pensa que não é batizado. No dia de Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito Santo, línguas de fogo desceram sobre os apóstolos e eles começaram a orar em línguas. Atos capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. ênfase no versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. O Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo e eles começaram a falar. O Espírito Santo, ele dá o desejo, mas quem fala é você. Tem crentes que pedem para ser batizados e simplesmente não falam nada. Eles sentem vontade de falar em línguas, mas eles não falam. Meu irmão, minha irmã, quando você for orar, o Espírito Santo ele somente te dá o desejo, mas é você que movimenta a boca, é você que fala em línguas. Se eu quiser falar em línguas agora, eu falo e paro a hora que eu quiser. Então o Espírito Santo, ele te deu o desejo, você fala. O diabo, é tão simples que o diabo ele lança dúvida sobre as pessoas e ele coloca assim na mente de alguns crentes, mas você está imitando o pastor. Não, você não está imitando, porque se o mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você, você vai falar em línguas como eu ou como outro pastor. É simples, veio o desejo, você fala em línguas. Pastor, e se na hora o diabo tentar me usar e eu começar a falar em línguas? É impossível, porque Jesus falou que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus, você pede e Deus, ele vai te batizar com o Espírito. É tão simples que talvez você que está me ouvindo, assistindo, já é batizado com o Espírito Santo e pensa que não. É simples, você vai orar, veio o desejo, simplesmente fale em línguas. Não fique esperando algo complexo. Pastor, eu estou esperando sentir um fogo, eu estou esperando me sentir arrebatado. Não, você não tem que esperar algo complexo, não. Orar em línguas é simples, veio à vontade, você fala em línguas, você vai ficar consciente. Quando você estiver orando em línguas, você vai ficar consciente. Pastor, e se eu perder o controle? Não tem como você perder o controle, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É como eu te falei, eu oro em línguas quando eu quiser, eu paro no momento que eu quiser. Você não vai perder o controle. Pare de ouvir crentes que não entendem da Bíblia Sagrada. Veio o desejo? Fale em línguas. Quando você começar a orar em línguas, você vai ficar consciente. Eu estou na terra, estou na igreja,
A hora que eu quiser, eu abro os olhos, eu fecho os olhos, eu começo a orar em línguas, eu paro de orar em línguas, você pare de complicar o batismo com o Espírito Santo, tá bom? É simples. Cristão, você tem o Espírito de Deus. Eu quero orar com vocês e lembre-se, o Espírito Santo ele só vai te dar o desejo. Os apóstolos, os discípulos, eles começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo lhe concedia. O Espírito Santo inspirava e lembre-se, eles falavam. Eles falavam. Você que está me assistindo, você sente vontade de falar em línguas, então você fale. O Espírito Santo está te dando vontade. Fale em línguas em nome de Jesus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu quero orar por todos vocês e especialmente por aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para Deus ele te batizar. Você vai orar comigo. Eu vou pedir e Deus ele vai te batizar. E a partir de hoje você vai começar a orar em línguas e você vai fazer disso um hábito diário. A partir de hoje, tá bom? Mas lembre-se, mesmo os que não falam em línguas, lembre-se, você tem o Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai querido, primeiro nós te agradecemos por este dom, o Espírito Santo. Que presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós simplesmente temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Jesus, obrigado pelo teu Espírito, que intercede por nós, que ajuda as nossas fraquezas. Eu oro por todos neste momento. Eu oro por todos, meu Deus, todos que estão unidos comigo nessa mesma fé. Em nome de Jesus. Desça a tua unção, meu Pai, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão sofrendo com doenças, com sequelas de vírus, com problemas de pulmão, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, cura esta pessoa. Toca na vida dela. O unção que despedaça todo o jugo, destrói toda doença do alto da cabeça até os pés. E, meu Deus, nos dons do Espírito Santo, eu ordeno o diabo pegar suas doenças, suas enfermidades, sequelas de vírus, câncer maldito, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa, porque eu abençoo. Eu declaro, meu Deus, a cura deste corpo, a cura da dor de coluna. Eu declaro a cura de todas as dores. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, o Senhor diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus, eu te peço. Batiza esse cristão com teu Espírito Santo. Aleluias. Receba o batismo com o Espírito Santo. Cantarabalabassuria, andrabalabassuri, cantarabalabassuria. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, batiza essa pessoa. Ô meu irmão, minha irmã, seja batizado com o Espírito Santo. Você está sentindo vontade de orar em línguas? Então ore. Receba o batismo com o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, receba o batismo com o Espírito Santo. Fale em línguas. Ou seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu abençoo a todos, a Deus. Dê sabedoria para esse meu irmão, para essa minha irmã, operar os dons do Espírito Santo, os presentes do Espírito Santo. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, eu espero que você tenha gostado da mensagem, tá bom? Deus me inspirou para pregar sobre o Espírito Santo e Deus, ele conhece o coração de todas as pessoas. Eu tenho a certeza que se Deus me inspirou é porque essa mensagem vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza que se Deus me inspirou a falar sobre o Espírito Santo
é porque tem pessoas necessitando desse ensinamento. Se você soubesse como é simples receber o Espírito Santo, não, você já tem como é simples orar em línguas. É simples. Nós, seres humanos, é que complicamos. É simples, é só falar em línguas, mas nós, infelizmente, nós complicamos. É tão simples. Um dia o Paulo disse, olha, para a igreja de Corinto, temo que assim como a serpente enganou a Eva, o diabo engane vocês e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. É tão simples. Um dia o homem perguntou para o apóstolo Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele disse, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. O homem perguntou para Paulo e Silas e eles disseram, olha, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. É tão simples. Olha só a resposta de Paulo, creia e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E essa crise que nós estamos vivendo, mundial, ela vai cooperar para o nosso bem. Deus, ele converte maldição em bênção.